Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos de Férias, é isso mesmo, onde eu falo sobre os jogos que vou levar num período que normalmente tem uma interrupção de férias. E normalmente é o Natal, o verão e por vezes a Páscoa. E é neste tempo que eu escolho levar jogos para jogar em família, seja a família mais próxima, seja uma família mais alargada, assim se possa dizer, mas normalmente, se for a família mais próxima, jogos de 4 jogadores, se for uma família mais alargada, vou tentar levar jogos para 5, 6 ou até mais jogadores. E acho que, sem dúvida, qualquer um deles também vai ser interessante para vocês que andam à procura de jogos para jogar em família, até porque todos estes são jogos familiares, rápidos. Há uns mais complexos, outros menos complexos, que vão servir para gamers, assim se pode dizer, mas não é gamers, mas pessoas que gostam mais de jogar e estão mais envolvidas nos jogos, e outras que vão ser simplesmente jogos bastante fáceis para todos, inclusive para crianças. E começamos com um dos mais simples e também é o último vídeo de como jogar, um mini tutorial que eu fiz, e é o Piggy Piggy. É isso mesmo. Isto é um jogo que se possa dizer comercial, porque é da Hasbro, mas é um jogo que tem conceitos muito derivados dos jogos familiares de cartas ditos de designer ou board game modernos. É um jogo de gestão de mão, é um jogo de objetivos, de scoring, portanto tem vários tipos de mecanismos que são utilizados normalmente nos jogos mais modernos. Aqui vamos então adquirir cartas que representam normalmente comida, tem um pouco de Take That, que é um bocado reminiscente dos jogos mais tradicionais de cartas, que são as cartas de bode. Portanto, vamos jogar cartas de comida para termos mais cartas de comida daquele tipo, daquela cor que outro jogador, para depois roubarmos os porquinhos daquela cor. E vamos tentar pontuar cartas da cor dos porquinhos que temos à nossa frente roubados ou do centro ou dos outros jogadores. Então é um jogo divertido que eu acho que vai ser, sem dúvida, uma boa aposta. Acho que dá, se não estou enganado, até 6 jogadores, portanto vai ser uma boa aposta para uma mesa de crianças, por exemplo, e de pessoas que gostam de jogar jogos tipo Uno, ou algo do género. É uma variante, uma variação do Uno. Vamos jogar outra coisa que no Uno. É um jogo super simples que se adquire em grandes superfícies facilmente. Portanto, este Piggy Piggy vai comigo para o Natal e Ano Novo. Começamos a subir um pouco em dificuldade, mas não muito, em complexidade, mas não muito. E o próximo é o Samoa. Este é um jogo também muito pequenino da Pocket Line, devido anterior à última que saiu agora, no final do ano. É um jogo onde nós vamos tentar pontuar cartas de acordo com várias máscaras. Vai haver cartas que são representativas de máscaras e cada um de nós vai ter uma máscara nossa, que é secreta dos outros jogadores. E nós vamos jogar penas positivas principalmente e penas também negativas, de forma a colocarmos cartas de um lado e do outro dessas cartas de máscara. Quando uma carta de máscara, uma máscara tiver 5 cartas no total, as cartas de um lado, daquele lado tiver mais cartas nessa máscara, será pontuado, e todas as cartas das outras máscaras desse lado serão também pontuadas, e a pontuação será colocar essas cartas debaixo da máscara, que as penas serão contadas. Há cartas com penas positivas, há cartas com penas negativas, e essas cartas serão, então, as penas serão contadas, e quem tiver a máscara com mais penas será o vencedor, assim se possa dizer, será o jogador vencedor. É um jogo divertido, não se possa dizer complexo, não é um jogo complexo. Tem talvez abstrações que muita gente não está acostumada, que só joga jogos tipo Uno, e jogos clássicos de cartas, não está muito acostumada, mas acredito que é um Take That que facilmente as pessoas vão aprender
rapidamente e vão começar a jogar rapidamente. É um jogo divertido, este Samoa da Devir, da Pocket Line pequena. Outro jogo também que sobe um pouquinho a dificuldade, mas não muito, é um jogo da Mebo e é o Lusíadas, que também saiu há pouco tempo e é super fácil de adquirir. É um jogo que tem outros conceitos diferentes que já se falaram aqui, é um set collection. Os dos porquinhos também é uma espécie de set collection de cartas da mesma cor para adquirir, roubar os porcos. Aqui é um jogo onde vamos adquirir cartas para fazer conjuntos, grupos de cartas. Podemos fazer sequências de cartas, todas da mesma cor e em sequência de numeral, ou então podemos fazer grupos de cartas todos do mesmo número, mas de cores todas diferentes. E essas cartas são representadas por personagens dos Lusíadas, por isso mesmo o nome, a obra imortal de Luís Vaz de Camões. Apesar de ter esse tema e apesar de ter as personagens, o jogo é totalmente abstrato em termos de funcionamento, porque é mesmo, nós vamos adquirir uma carta, um draft muito simples, vamos ter várias colunas, 4 colunas de cartas, 3 linhas, e podemos sempre buscar uma carta gratuita no topo de cada uma das colunas, ou então se queremos uma carta que não esteja no topo de uma coluna, vamos ter que trocar essa carta com uma carta da nossa mão, mas que nos poderá dar acesso a uma carta de bónus que está em linha com essa carta que acabámos de colocar, se fizermos a coincidir com uma das cartas necessárias. Portanto, é um jogo que depois disso vamos poder fazer grupos, como já disse, sequências ou grupos de cores diferentes, mesmo número. E é um jogo divertido, simples. O primeiro jogo, talvez, e a primeira explicação para pessoas que nunca jogaram poderá ser um pouco mais complicado, mas a seguir, facilmente ao segundo jogo, toda a gente vai estar dentro, porque não há mais nada do que isto, a não ser adquirir uma carta e fazer grupos de cartas. Mas, acreditem, dá para 5 jogadores, portanto dá para um bocado mais do que o normal, dá para 5 jogadores, dá para uma família um bocadinho mais alargada. Portanto, este Lusíadas vai comigo de férias. Continuamos para outro jogo de draft, e este é um pouco mais complexo que os Lusíadas e é o Rooster Chase, ou Apanha o Galo, um jogo da editora portuguesa Pitágoras Games. Como dito, é um jogo um pouco mais complexo. Porquê? Então, o jogo em termos de mecanismos é muito parecido ao Lusíadas, ou tem muitas coisas a ver com Lusíadas, mas tem a parte dos objetivos que poderão complicar um pouco mais a situação. Então este é um jogo onde vai haver uma grelha de cartas com galos, e os galos necessitam de minhocas, e nós vamos iniciar com uma mão de minhocas de várias cores e vamos tentar trocar uma minhoca por um galo, de preferência uma minhoca da cor que o galo goste, e se assim o for, nós vamos buscar outra minhoca para a nossa mão. E com que objetivo? Com o objetivo de fazer objetivos, é isso mesmo. Há cartas de objetivos, cartas reais, de família real, que vamos ter que ter apanhado cartas de galos de um certo tipo. Descartamos essas cartas de galo de uns tipos e levamos para nós o objetivo. Ou então podemos apanhar cartas de objetivo de padrão de minhocas. É isso mesmo, nós vamos tentar, quando colocamos minhocas para substituir, para trocar por galos, nós vamos por vezes tentar fazer um padrão em diagonal, em L, em linha, em coluna, para depois, quando colocarmos uma carta e conseguimos fazer um padrão com uma minhoca daquela cor, nós vamos apanhar, com um bocado de sorte, se ainda lá estiver, a carta de padrão. Portanto, é um jogo que é um pouco mais complexo nesta parte dos objetivos. Há pessoas que podem não entender, mas são objetivos simples, é simples. Quero apanhar estas cartas de galo para depois trocar por uma carta que nos dá pontos. Também dá para 5 jogadores, portanto é mais um jogo que tem uma família um bocadinho mais alargada, mas é um jogo não muito complexo, que acredito que também muita gente, inclusive as crianças, vão gostar de jogar. Continuamos outra vez a subir um pouco mais a fasquia da complexidade, mas não muito mais. E é o Belrati, um jogo da Devir Games. Este é um jogo, se não me engano, é já mais alargado. Dá para ir para 8 pessoas, se não estou enganado. Portanto, é um jogo, ou 7 ou 8 pessoas. Portanto, é um jogo já para
um conjunto grande de família alargada. Portanto, apesar de ser um pouco complexo, acredito que no primeiro jogo as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas ao segundo, terceiro jogo já estão dentro. E é um jogo de dedução e cooperativo. Entra aqui um mecanismo que muitos jogos ditos clássicos não têm. É o ser cooperativo, isto é, todos os jogadores vão jogar cooperativamente para vencer o jogo. E em Belrati vamos então vamos fazer duas equipas. Uma equipa são curadores do museu, isto é, vamos adquirir obras de museu, pinturas, e outros vão ser pintores, que vão tentar pintar então as melhores obras. No entanto, existe o Belrati, que é uma personagem abstrata do jogo. E o Belrati é então um falsificador que quer colocar os seus quadros no nosso museu. E se o conseguir fazer, primeiro nós conseguimos adquirir um determinado número de obras, perdemos o jogo. Se conseguimos adquirir as obras antes do Belrati nos colocar 6 obras, se não estou enganado, falsificadas, ganhamos. E a partir daí, quanto mais obras antes dele fazer as 6 fizermos, mais a nossa pontuação será melhor. Aqui então vamos jogar, tirar 2 cartas de um baralho. Essas 2 cartas serão o tema. As cartas no baralho são sempre cartas com imagens, pequenas ícones, pequenos desenhos, e tem a ver com um tema que os pintores terão que pintar. Isto é, os curadores do museu vão dizer: nós queremos 5 cartas que tenham a ver com este tema, e secretamente os pintores vão tentar dar essas 5 cartas secretamente para serem colocadas no museu, mas serão colocadas novas cartas de cima do baralho que não se sabe quais são. Portanto, essas cartas são as falsificações do Belrati. E depois os curadores do museu, depois de baralhadas as cartas, vão ver todas as cartas, as dos pintores, que não sabem quais são, e as que foram colocadas de cima do baralho, que também não sabem quais são, e vão tentar decidir quais são as cartas verdadeiras, e das cartas verdadeiras quais as correspondem ao tema correto. E temos que o fazer antes que o Belrati nos impinja 6 cartas. Portanto, é um jogo divertido de dedução, de negociação, de conversa, que eu acredito que dá para 8 pessoas, acredito que faz uma grande conversa à volta da mesa. Portanto, é um jogo daqueles party games de conversa cooperativo. Eu creio que este jogo vai ser ótimo para um nível grande. Talvez as pessoas que não estão acostumadas a jogar jogos tenham um pouco mais de dificuldade de entrar, mas como é cooperativo, ao segundo, terceiro jogo já estão na onda. Acreditem que é fácil. Portanto, é um jogo muito divertido da Devir Games, que vai comigo de férias. Subimos um pouco mais a fasquia, não muito mais, acredito que seja mais ou menos o mesmo nível, e é o jogo Terra, também da Devir Games. Este é um jogo, até agora estes jogos têm sido de cartas, em que se possa dizer este jogo é um jogo totalmente diferente, e é para aqueles que gostam de jogar Trivial Pursuit, é exatamente isso. Mas, na verdade, não necessita exatamente saber as respostas certas, totalmente certas, como no Trivial Pursuit. Podemos aproximar das respostas certas, porque portanto, é um jogo que tem a ver com um tema de perguntas, onde nós vamos, que tenham a ver com a Terra, com a Terra em si, com a população, com várias coisas que tenham a ver com o planeta Terra, a natureza, a sociedade, etc. E nós vamos tentar, a cada ronda vai haver uma pergunta, e as pessoas vai ter vários tipos de resposta, em termos de, por exemplo, esta ponte está onde? A ponte está onde? E nós temos que dizer, está onde? Os metros de altura que está desde o rio, quando é que foi inaugurada? E nós vamos tentar, através de cubos, tentar responder a essas perguntas. No mapa, onde nós achamos que essa ponte está, numa linha temporal para ver em que ano é que ela foi inaugurada, numa linha de medidas para ver qual a altura dela, etc. Portanto, é um jogo trivia que é mais, na minha opinião, é tão divertido ou mais divertido do que o Trivial Pursuit, porque
não é só as pessoas que sabem mais que poderão ganhar este jogo, há as outras que têm uma hipótese de o fazer, portanto. É um jogo para toda a família, também se não tenho nada, dá para 6 jogadores, portanto é um jogo muito divertido. Tem os conceitos de usar cubos, adquirir cubos, que pode ser um pouco mais complexo, não há um roll and move, assim se possa dizer, simples, mas é um jogo que também facilmente, à segunda, terceira jogada, todas as pessoas, segunda, terceira carta, todas as pessoas já estão dentro do jogo. É este Terra de David Games que vai comigo de férias. E o próximo jogo subimos um pouco mais a fasquia da complexidade, mas não muito mais, pelo menos na minha opinião, e é o Seven Wonders Arquitetos da Mabel Games. Este é então um jogo que tem uns conceitos simples, mas que pela sua iconografia e pelos conceitos diferentes dos jogos ditos comuns, pode levar os novos jogadores a fazer um pouco mais de dificuldade ou de diversidade a este jogo. Mas é um jogo que dá para 7 jogadores, portanto logo aí é muito interessante e é um jogo rápido, assim se possa dizer, porque é só tão simples que nós vamos ter 2 baralhos de um lado e do outro com cartas com recursos e nós vamos usar esses recursos para construir uma maravilha, que são peças grandes, cartão grande, e vamos construir uma maravilha, e vamos construir sempre a maravilha de baixo para cima. Normalmente, cada nível da maravilha que vamos construindo, necessitamos de recursos iguais ou diferentes em um determinado número de valor, e vamos escolher um lado ou outro, ou então cartas às escuras no centro da mesa. Quando adquirimos uma carta de recursos, colocamos aqui, e quando conseguimos as cartas de recursos necessários para construir o nível mais baixo que ainda não construído a nossa maravilha, nós vamos ser obrigados a fazê-lo. É um conceito simples, só tira uma carta, coloca, se tivermos recursos, construímos e vamos construir a nível a seguir, e depois construímos o nível a seguir, depois construímos o nível a seguir até um jogador construir todos os seus níveis e esse jogador ganha. Pelo menos terá grandes hipóteses de o fazer, porque também tem a ver com pontos de vitória, que é outro conceito que poderá ser um pouco difícil para as pessoas novas. É um jogo, pronto, para uma família que já está acostumada a jogar uns jogos um bocadinho mais, como um Catan, como um Carcassonne, como um Ticket to Ride, como esse tipo de jogos. É um step up dos jogos que tivemos a falar aqui anteriormente. Portanto, mas é um jogo que dá para 7 pessoas, muito, muito divertido, para pessoas que queiram ficar perder um bocadinho a perceber as regras. Seven Wonders Arquitetos é muito divertido e vai comigo de férias. E finalmente o jogo mais complexo dos jogos que vão comigo de férias é o Las Vegas Royale. É isso mesmo, isto é um jogo que vem já, é um clássico que foi remastered em 2019, o outro é de 2012, se não estou enganado. E este Royale não só tem o jogo original renovado, como também tem a expansão Boulevard, é isso mesmo, que traz então vários módulos que serão adicionados, ou poderão ser adicionados, ou poderão lá ser jogados de início, ou poderão ser adicionados ao jogo base, assim se possa dizer. É um jogo que faz muito lembrar um jogo de dados de Las Vegas. Tentámos rolar dados para chegar a um certo valor. O mecanismo é diferente desses tipos de jogos de dados, mas é um jogo onde nós vamos ter dados da nossa cor, vamos lançar esses dados e vai haver vários espaços que correspondem aos dados. Por exemplo, há um espaço para todos os dados 1, um espaço para todos os dados 2, um espaço para todos os dados 3, etc, etc. E as pessoas vão tentar colocar dados nesses espaços, depois vão rolar o dado e depois vão colocar mais dados. Portanto, é um jogo em que vamos, quando colocamos um dado de um valor, temos que colocar todos esses dados, mas depois a seguir já podemos ter mais dados desse valor. E queremos ser os que têm mais dados nos locais, mais dados de 1, para levarmos o dinheiro que está nesse espaço dos dados 1, mais dados 2 para levar o dinheiro que está nos dados 2, etc, etc. Portanto, é um mecanismo simples. É um jogo que também dá para se entregar a 6 pessoas. Portanto, é um jogo com acho que a expansão permite até o 6º jogador, e acho que este também. Portanto, é um jogo já para um jogo mais, uma família mais alargada, e é um conceito, quem gosta de jogos de azar, assim se possa dizer, é um conceito simples de adquirir, porque não é muito complexo. Portanto, é um jogo, um pusher luck, um jogo de sorte, não é de apostas, mas é quase de apostas.
a dinheiro falso, assim se possa dizer. Portanto, é um jogo divertidíssimo que dá para muita gente, um nível um bocado superior, assim, se queremos meter os módulos, se queremos um jogo base, até um jogo relativamente simples, na minha opinião, que dá para jogar em família facilmente, principalmente aquele tio que gosta de jogar póquer. É sem dúvida um jogo que essas pessoas vão gostar muito, porque lhes dá aquele âmbito de estar num casino, principalmente na noite final de ano, dia de almoço, depois do almoço de ano novo, ali na mesa, ali a sorte, Las Vegas, estamos no casino do Estoril, estamos no casino de Las Vegas a jogar dados. Sem dúvida, muito bom, e por isso mesmo vai comigo de férias. E pronto! Foi este mais um Jogos de Férias. E foram para estas férias, e foi o primeiro vídeo das férias e deste tempo Natal, Ano Novo de 2024, princípio de 2025. E foi o primeiro para iniciar esta época natalícia. E espero que tenham gostado, espero que por isso mesmo subscrevam o canal, digam lá em baixo quais são os jogos que vocês vão levar de férias ou estão a pensar em jogar em família durante este Natal e Ano Novo. E subscrevam o canal, comentem, façam isto, porque para o ano é o 5º aniversário, era bom, 5º aniversário deste canal, e para chegarmos então aos 1000 subscritos. Ajudem aí o canal e até ao próximo vídeo.